Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Domi. Podcast que tem por objetivo compartilhar informações e experiências que os nossos clientes, os nossos parceiros têm aí no dia a dia do mundo empresarial. Eu sou a Melissa, gerente comercial da Domi, e estou aqui com a minha colega Daniela. Oi, Melissa, tudo bem? Como vão todos? Bacana mais uma vez nós conversando, né? Um bate-papo descontraído, a gente quer trazer informações, falar muito sobre as demandas do dia a dia dos nossos clientes, dos nossos parceiros, e o intuito é sempre contribuir. Quem sabe aí, quem está nos ouvindo, tira de nós aqui alguma experiência, alguma situação positiva, e esse é o objetivo. E hoje a gente tem um convidado super especial, super especial. Um convidado que nos honra bastante, o Adrion Pires, aqui de Goiânia também. Temos aí já um relacionamento firmado. Começou na parte comercial, mas a gente já está estendendo aí já com um relacionamento bem próximo. O Adrion, ele é graduado em Ciências Contábeis e tem uma vasta experiência em grandes corporações. Então, ele vai contribuir bastante com com os insights, com a experiência nele na parte de gestão de equipe na área contábil e, principalmente, o Adrion também está trilhando o caminho de empreendedor e há cerca de 3 anos está com uma startup, a FinStage, ligada ao mundo contábil, e eu acho que vai contribuir bastante. Seja muito bem-vindo, estamos muito felizes com você aqui, Adrion. Muito obrigado, Dani, obrigado, Melissa, pela oportunidade. Fiquei muito feliz e honrado de ser convidado para participar desse segundo episódio, né? Do podcast aí da Domi. A responsabilidade é grande. Estou aqui à disposição de vocês para a gente trocar ideia, falar um pouco da minha experiência como executivo de uma grande empresa, do agronegócio, e também trilhando agora, né, há pouco mais de 3 anos, esse caminho do empreendedorismo, que é um desafio muito grande. Muito grande, sabemos disso. Bem, você é especialista aí em consolidações de balanços, inclusive de moedas estrangeiras, tendo participado ativamente na sua empresa aí de aquisições, fusões, mas a gente quer entender como que tudo isso começou, de onde veio o Adrion mesmo na área contábil, como é que você trilhou o seu caminho de especialização nessa área, o porquê dessa vocação contábil, digamos assim. Tá, primeiro deixa eu voltar um pouquinho nas minhas origens, para vocês entenderem o porquê como é que a contabilidade apareceu na minha vida, né? Eu sou filho de trabalhadores rurais, de família muito humilde. A minha primeira escola foi um grupo, chamava Grupo Escolar. Na mesma sala tinha ali alunos do pré-escolar, a 4ª série, né? E meus pais sempre, apesar de todas as dificuldades da vida na roça, a vida simples, incentivaram a gente a estudar. E eu sempre tive vendo ali a luta dos meus pais, a dificuldade que eles tinham, eu sempre quis trilhar um caminho diferente. E eu sempre tive consciência, e também fui orientado por eles, de que você tem 2 chances de se dar bem na vida. Você ser filho de uma família abastada ou você estudar e fazer algo diferente para você melhorar de vida. Então, eu quis estudar. Com 13 anos de idade, eu me mudei para a cidade, até então morei na zona rural, me mudei para a cidade para trabalhar e para estudar. Então, eu consegui meu primeiro emprego, que foi numa máquina de limpar arroz, não sei se vocês conhecem, são jovens, beneficiamento de arroz, né? Que o produtor vai lá, planta o arroz, colhe, ensaca e leva para uma máquina para beneficiar. Você não deve conhecer, né, Melissa? Porque você é muito mais jovem, mas né? A gente trabalha no segmento agro, a gente vive mas hoje não também, existe né? mais, hoje é muito... Hoje as que a gente conhece são silos, né? Exato, são indústrias de beneficiamento hoje, né? E, então, esse foi o meu primeiro emprego. Mas o segundo emprego que eu tive foi de office boy no escritório de contabilidade, no interior de Goiás. Eu nasci no interior de Goiás, né? Lá em Montes Claros, sou de São Luís de Montes Belos, mas nessa época eu já estava morando em Montes Claros, acompanhando sempre os meus pais, que mudavam sempre de fazenda. E eu fui trabalhar de office boy nesse escritório, e eu sempre muito curioso, eu comecei a folhear os livros de registros contábeis. E comecei a achar aquilo interessante, né? Ver ali registros tipo assim, caixa a receita de vendas, salários ordenados à caixa. Eu ficava pensando, gente, o que significa isso? Caixa a receita de vendas, salários ordenados à caixa. Que negócio interessante. Ativo, passivo, ambos
com o mesmo valor. Que negócio interessante. E me apaixonei. E só vinha como profissão a contabilidade na minha mente. E aí trabalhei, executei outras atividades também lá no interior, né? Saí desse escritório, fui ser gerente de supermercado, depois voltei para um outro escritório, mas eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade somente aos 27 anos de idade. Eu já era casado, pai de 2 filhos, então eu percorria 65 quilômetros para ir e 65 para voltar todos os dias, porque eu morava em Montes Claros de Goiás e a faculdade foi em Jussara. Eu sou aluno da primeira turma de Ciências Contábeis de Jussara. E aí eu me dediquei muito, porque eu queria entender de contabilidade, eu queria saber o que significava aquele caixa à receita, salários ordenados à caixa, né? Eu queria entender aquilo. E aí me dediquei demais à contabilidade. Me apaixonei pela profissão. E depois tive, quando eu me formei, já com 32 anos, me formei em 2002, antes de eu concluir a faculdade, eu recebi um convite para ir trabalhar no Friboi, como analista contábil. Sim. Então eu morava em Montes Claros, com a minha esposa, 2 filhos, pequenos ainda. Tinha uma casa própria, uma casa não tão boa, mas era própria, né? E recebi esse convite. Aceitei, foi a primeira decisão que eu tomei na vida, uma decisão difícil, né? Porque, imagina, você tá ali numa cidade onde você conhece todo mundo. Dominando, né? Dominando, enfim. né? Lá eu era uma pessoa de destaque, porque como eu era muito estudioso, eu comecei a me destacar. Porque depois eu fui para o escritório de contabilidade, um outro escritório, fui ser o head ali do escritório, né? Então comecei a destacar, fui monitor da minha turma de contabilidade lá na faculdade e tal, e além de ter o apoio da família minha, da família da minha esposa, né? Então foi a primeira decisão difícil que eu tomei na vida, mas eu era muito consciente de que eu queria seguir carreira, né, numa grande empresa, porque eu tinha consciência de que de nada adiantava eu ficar 5 anos ali, percorrendo 130 quilômetros todo dia, sacrificando meus finais de semana para estudar, porque eu só tinha final de semana para estudar, e continuar ali, no local... Já era pequeno para você, né? Num lugar onde não ia me remunerar, né? Não ia fazer valer a pena esse investimento que eu fiz. Então, eu era muito consciente disso. E, de tanto eu profetizar isso, um dia eu recebo um convite para poder... ser analista contábil no Friboi, em Andradina. E tive coragem, né? Logicamente que a minha esposa me apoiou nessa decisão. Fomos para lá. E daí para frente, fomos para São Paulo. Então, trabalhei muito tempo ali na JBS. Fiz parte do time de contabilidade que preparou as demonstrações financeiras da empresa para abertura de capital. Então, foi lá que eu adquiri essas experiências aí que você falou, de consolidação de balanço, inclusive moeda estrangeira. Por muitos anos eu fiz a consolidação do balanço da JBS em Excel, fazia em Excel, né? E depois recebi o convite do seu José Batista Júnior, que é um membro da família fundadora da JBS, para assumir a área administrativa da empresa dele. Ele estava se desligando do grupo e montando a JBJ aqui em Goiânia, e precisava de alguém para apoiá-lo na área administrativa. Como eu sou de Goiás, minha família também, eu aceitei mais uma vez o convite e aqui estou até hoje. Que bacana, mãe. Também, assim, nem precisa de maiores apresentações dos grupos que você trabalhou, né? Friboi, enfim, JBS e a JBJ, a gente sabe o peso que tem e o tanto que a gente até valoriza, né, de Goiás aqui para o mundo, né? Porque representatividade muito grande. E você foi falando, e assim, é lógico que a gente vai buscando assim, o conceito dos meus pais, o tanto que eles investiram também em educação, o tanto que isso era valorizado, talvez hoje nem tanto. E eu quero fazer uma correlação com a Domi, né? Porque você sabe, a Domi é uma empresa que nós temos aí quase que mais de 26 anos de operação. Trabalhamos na parte de consultoria fiscal, tributária, contábil, são quase que 70 colaboradores e nós somos incentivados diariamente a estudar. Então, assim, os nossos sócios, né, os proprietários da empresa, nos incentivam diariamente a estudar.
E realmente não é só estudar sobre o nosso tema que a gente leva para o cliente para conversar com ele sobre as demandas fiscais, contábeis, mas estudar, ficar realmente antenado, entender as mudanças do mundo, aquilo que é pertinente. E uma coisa que nunca ninguém vai te tirar, né? Que é o estudo. E com certeza acredito que seus pais estão orgulhosos por tudo isso que conseguiram colocar em você e certeza também que você está repassando isso para a criação dos seus filhos. Parabéns, viu? Obrigado. Meus pais sempre foram incentivadores, né? E com 13 anos, quando eu fui para a cidade, fomos eu, que sou o primogênito, né? E mais 3 irmãos. Então eu era quem tomava conta deles ali para estudar. Meu pai alugou uma casa e colocou a gente lá para estudar e continuou ele e minha mãe na fazenda trabalhando, ia uma vez por mês para levar algum mantimento para a gente e tal. Mas a gente... Tu tomava as rédeas. Exatamente. Mas a gente foi muito incentivado. E hoje, realmente, o meu pai, principalmente, tem um orgulho danado de mim, né? Imagino. Ele é separado da minha mãe, infelizmente, mora em São Luís. E eu vou sempre na casa dele. O orgulho dele, assim, eu percebo, é quando eu chego lá que ele chama os vizinhos, os amigos, para apresentar o meu filho. É bacana, né? Muito. E eu incentivei meus filhos, né? A gente passou isso também para os nossos filhos. Eu tenho um filho que é engenheiro civil, se casou sábado passado, inclusive. Olha só. Parabéns. Obrigado, de 27 anos. Tem uma filha que é enfermeira e está fazendo medicina. Olha. Ela é mais velha, ela tem 30 anos. E bem mais velha, né? Inclusive, né? O que a gente pôde fazer para eles, né? É dar educação. Eu, diferentemente de mim e da mãe deles, que nunca estudaram em escola particular, né? Sempre escola pública, exceto a faculdade. Sim. Né? Que aí eu paguei. É diferente, né? É mais fácil você pagar uma faculdade do que pagar uma escola, né? Particular, né? Então, o pobre, o filho de pobre, ele não tem a oportunidade de entrar numa faculdade pública, né? É muito difícil. Muito difícil. Principalmente quando ele vem de escola pública, né? E os meus filhos, não. Eles sempre estudaram em escolas boas. Eu procurei sempre investir na educação deles e deu resultado. Que bom, que bom. Agora, uma coisa que a gente já notou, você realmente gosta de números, né? Porque desde lá, na sua experiência como boy, como auxiliar ali, lendo os livros caixas, tentando analisar tudo aquela situação, e de repente também agora empreendedor, né? Que tem todo o sentido aí, startup que você criou, que é a FinState. A gente queria que você falasse um pouco o porquê do agro-empreendedor e da ferramenta que você criou, que é justamente, pelo que a gente conhece, que é para ajudar os seus colegas na parte contábil, né? O que acontece? Quando eu estava na JBS, a gente prospectou vários sistemas para poder implantar e automatizar a consolidação de balanço, né? Só que os sistemas que a gente encontrou, ou que nós encontrávamos, eles demandavam um alto investimento, demandava ali uma capacitação de pessoas para operar a ferramenta, era um negócio muito complexo, né? Eu fiquei lá durante 10 anos e saí de lá e não tinha contratado ainda. Em 2018, quando eu já estava em Goiânia, eu fiz um MBA em IFRS na FIPECAF e o meu TCC foi uma pesquisa que eu fiz sobre o uso da contabilidade para a tomada de decisões gerenciais pelas empresas da região metropolitana de Goiânia. Então, eu fui a campo, pesquisei empresários, pesquisei contadores, pesquisei um monte de profissionais, gerentes de banco, para entender ali o uso das informações para poder conceder limite de créditos, taxas, né, spread pelo risco, enfim. E aí, o que eu descobri, né, que vários profissionais, eles têm uma capacidade muito grande, fazem um trabalho belíssimo. Mas no momento em que o cliente dele, o empresário, demanda a ele a elaboração de demonstrações financeiras para ele ir ao banco para poder contrair um empréstimo, ele não consegue traduzir ali no relatório a qualidade do trabalho que ele faz. Então, é um relatório muito pobre por 2 motivos. Primeiro, porque ele não tem uma ferramenta fácil de ser operada. Segundo, porque ele não tem tempo de estar fazendo um negócio melhor à mão, usando Excel. Né? Ele tem muito cliente para atender. Então, eu pensei, por que a gente não desenvolve, então, uma ferramenta que seja de fácil uso, seja prática, né? E que possibilite o contador
a apresentar uma demonstração financeira que segue aí o padrão de divulgação de acordo com as normas internacionais do relatório financeiro. Modelei esse negócio e apresentei aos meus sócios hoje, o Paulo Silva e o Jefferson. Então, eles foram os primeiros clientes meus da ferramenta, né? Já foi vendedor. Já fui vendedor, né? Fiz a minha primeira venda. E aí a gente desenvolveu um protótipo, testamos ele exaustivamente na JBJ Agropecuária, né? Inclusive, sou muito grato à JBJ por ter permitido a gente fazer esse teste lá. E quando a gente sentiu segurança na ferramenta, a gente foi ao mercado, né? Então, hoje é uma ferramenta que está ajudando muita gente aí no Brasil, principalmente profissionais da contabilidade, a gerar demonstrações financeiras de forma rápida. E é justamente o tema do nosso podcast, né? A gente vai falar sobre a relevância das informações gerenciais para a tomada de decisão. E eu queria fazer um paralelo com você, inclusive, sobre a parte de tecnologia, né? Porque hoje é impossível você tomar decisões, gerenciar uma empresa sem ter a tecnologia como sua aliada. Como que a tecnologia, como é que você analisa isso? Como que a tecnologia pode ser uma aliada na gestão contábil? Como é que você faz essa análise? Eu acho que vou além, né? Sim. Não só na gestão contábil, mas o empresário, né? Como ele pode usar a tecnologia junto com os dados, aqui pegar dados da FinState, os indicadores gerados, como ele aliar tudo isso para a tomada de decisão? Então, nós temos duas visões aí. Nós temos a visão do empresário contábil, né, que precisa da tecnologia principalmente para fazer a automatização de processos manuais e repetitivos, né? E aí, com isso, ele libera o seu time para desempenhar ali atividades mais estratégicas e contribuir com a gestão da empresa. Então, a tecnologia é uma aliada importante do profissional contábil, na medida em que ele utiliza isso para poder substituir rotinas manuais ali e ter tempo para analisar os dados produzidos por aquela tecnologia e gerar insights ali para o seu cliente, né? Nas empresas, eu falo por experiência própria na JBJ, o que a gente procura fazer? Primeiro, integrar todos os processos, né? Você instituir os processos, integrar todos esses processos, e só é possível com o uso de tecnologia para você fazer isso, né? Senão é impossível, né? E também investir em robotização de rotinas. A gente tem feito isso. E de novo, né? Da mesma forma que acontece na contabilidade, nas empresas também é possível você utilizar aquele recurso humano que você tem ali, que estava fazendo trabalho manual, repetitivo ali, operacional, para desenvolver atividades estratégicas ali que vão subsidiar, exatamente, que vão subsidiar ali o investidor, né, que é o dono do capital, a tomar decisões gerenciais eficientes. Então, a tecnologia hoje ela é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Eu falo que uma empresa cresce sem o uso da tecnologia, sem profissionalizar a gestão até certo ponto. Normalmente são empresas familiares, né? Enquanto é a história do seu Zé Mineiro que eu contei para vocês, né? Enquanto a mesma pessoa compra, a mesma pessoa paga, né? A mesma pessoa compra, a mesma pessoa vende, a mesma pessoa paga, a mesma pessoa recebe, enquanto ela consegue fazer isso, beleza. Você consegue ter a gestão do seu negócio. A partir do momento em que a empresa cresce e ela não estrutura, ela não consegue mais crescer. Ela chega até certo ponto, daí para frente ela não consegue mais crescer sem empregar tecnologia, sem estruturar processos e utilizar no caso, a tecnologia. O nível de amadurecimento, então, né, das empresas, né? Empresas que ainda não estão nesse nível de amadurecimento, com processos, com robotização, com apoio da tecnologia a favor. Qual que é a dica? Como que... Então, primeiro tem que ter a consciência do empresário de que ele precisa se estruturar para crescer, né? Agora, existe um empresário que cresceu até certo ponto e está satisfeito com aquilo, né? Eu vou passar isso aqui, vou aposentar, vou passar para meu filho e tal. Ou eles não querem, né? Vão seguir outra... vai vender, tá tudo certo também. Mas tem um empresário que quer crescer, né? Para esse empresário, a minha dica primeira coisa, né? Você traz para dentro do seu negócio uma consultoria especializada, que vai te ajudar a criar processos, aprimorar processos que já existem, implantar tecnologia, capacitar o seu time, né? Deixar o seu time treinado para te dar o apoio que você precisa para poder tomar decisões estratégicas que possibilitam o crescimento do seu negócio. Então, não adianta o empresário que
Na minha opinião, tá? Muito Sim. particular. Então, não adianta o empresário pensar assim, até aqui eu vim sozinho, não precisei de consultoria. Sempre deu certo, vou continuar. Não vai. Não tem jeito. A experiência, ela demonstra que essas empresas, elas vão falir, vão quebrar. Né? Porque você precisa ter processos que te dêem informações para você saber para que rumo você está caminhando, para onde a sua empresa está indo. E é impossível você fazer isso sem ter processos bem definidos, sem você ter a ajuda de alguém para poder instituir esses processos e te ensinar, inclusive, a interpretar as informações que vão ser geradas dali, né? Então, é muito importante, a ajuda de uma consultoria. Eu acho até assim, pegando esse caso, né? A gente tem alguns clientes menores, né? A Domi tem clientes aí de médio e grande porte. Esses clientes menores que eles estão vindo numa crescente, nós temos hoje o nosso serviço de contabilidade, né? Um dos braços da Domi aí é a parte de contabilidade, a gente já conversou bastante sobre isso. A gente tem clientes que estão crescendo e nesse crescimento, o escritório não atende mais. O escritório atual que ele tem não atende mais. Por quê? Porque ele cresceu e agora ele precisa de outras informações. Ele precisa subir o nível. E muitas vezes esse escritório não atende e foi daí que veio o nosso escritório de contabilidade. Por quê? Porque a gente percebeu o seguinte, os nossos clientes estão nos buscando como consultoria para prestar um serviço que o escritório deveria prestar, que é pegar os dados lá, pegar aqui a FinState, os dados, os indicadores gerados, analisar aquilo ali e dar informação consistente para ele. Fazer esse fechamento mensal e dar essa informação. Porque a maioria dos escritórios foca muito no operacional. Isso, e na verdade assim, nem só no operacional, mas assim, não traz esse trabalho consultivo, né? Não foca ali no fisco, né? E não traz essa parte consultiva. No dia a dia, né? O pagamento das guias, né? Tem dia para pagamento de guia todos os dias do mês. Só que é uma crescente que agora a gente percebe que todos os escritórios também estão vindo nessa linha, estão vindo para se adaptar e prestar informação do cliente. Porque a parte, vamos dizer assim, a parte operacional, tecnologia faz. Faz, exatamente. Pega a FinState aí, um exemplo clássico. Esse é um caminho sem volta, né? Ou você implanta tecnologia para te ajudar, né? E começa a gerar insights que realmente geram valor para o seu cliente, ou você vai sair do mercado, não tem jeito. E assim, tá vindo uma molecada aí que estão saindo da faculdade e os caras estão querendo avançar na lua, né? Os caras estão doidos, estão mordendo aí para poder fazer a diferença e essa turma é uma turma violenta, estão voando, né? Voando baixo. Então, esses escritórios tradicionais, eles precisam mudar realmente, partir para essa contabilidade mais consultiva mesmo, senão vão Mas agora mercado. Eu quero trazer um ponto aqui, pode ser o ponto da discórdia, digamos assim. Será que o escritório tradicional de contabilidade não é muito, que ele fica muito à mercê do empresário? Porque o empresário, por si só, também não entende da parte contábil e não tem nem argumento plausível para discutir com esse contador? Então, o que você acha? Como é que eu aprendi contabilidade? Porque alguém me ensinou. Sim, dedicação certo? Total. Exatamente, alguém me ensinou. Como é que o empresário que nunca estudou contabilidade na vida vai entender de contabilidade se não tem um profissional, contador, que faz a contabilidade dele e que todos os meses senta com ele e mostra o relatório contábil, onde tem as informações de geração de caixa, giro de estoque, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, enfim, vários indicadores que vão ajudar o empresário a entender o seu negócio. Se ninguém apresentar isso para ele, Dani, ele nunca vai valorizar, porque como é que ele vai valorizar algo que ele não conhece? Né? Então, eu acho que essa iniciativa, ela tem que partir do contador. O contador ele tem que ser ativo, ele não pode ser passivo. Uma mudança até do perfil comportamental desse contador perante o seu cliente. Exatamente. Para mim é isso. E eu acho que o ponto é, o contador, ele não, o empresário, o contador não precisa explicar a contabilidade para ele. Ele não precisa saber. Ele precisa entender do core dele. Qual é o core dele? É isso. Agora, sentar e mostrar, olha só, tô vendo aqui teu fluxo de caixa, ó o que tá acontecendo. Ou, tá aumentando muita dívida. Exatamente. Teu passivo tá ficando muito grande. O que a gente vai fazer aqui? Né? E ao longo do tempo, acho que assim, uma das coisas mais ricas é ao longo do tempo. O que aconteceu no mês passado? Ao longo de 5 meses, olha esse indicador aqui.
indicador de liquidez, os básicos, né? Porque tem muito mais, indicadores muito mais avançados. Agora, o básico ali que se aplica para todo mundo, margem de lucro, enfim, os diversos indicadores que mostram o caminho que o negócio está seguindo. E que muitas vezes, a gente já viu casos assim, que o empresário falou, olha, faz 6 meses que eu não vejo meu contador. Como assim? A gente ouve muito isso. Eu ouvi demais na minha pesquisa. Muito. E você falou de margem de lucro, né, Melissa? Tem um dado interessante aí que eu já capturei durante as minhas pesquisas e conversas. Grande parte dos pequenos e médios empresários, eles não sabem formar preço de venda. Muito difícil. Tem essa dificuldade. A né? maioria. E tem um contador que deveria ajudar ele, né? O contador, se ele tivesse ali o cuidado de verificar como é que está sendo ali a rentabilidade dessa empresa e através das análises que são possíveis de serem desenvolvidas ali com base nas informações contábeis, ele consegue descobrir que a margem dele, que o preço de venda dele está sendo calcular de forma errada, né? E ajudar o empresário a calcular o preço de venda da forma correta. A contabilidade consultiva, né? Ali como um assunto realmente estratégico, atenção. Mas você já deve ter ouvido também falar, quando é dia do contador ir na empresa, que o empresário fala, lá vem ele com um monte de número que eu não estou entendendo. Então, assim, o empresário, ele precisa cuidar do negócio dele, até então ele terceiriza isso, muitas das vezes, quando ele não tem a contabilidade interna, terceiriza isso, mas ele se sente, digamos que até ameaçado quando chega o contador para ter essas informações. Mas aí é perfil de cliente que aí você também tem que entender que o cliente não quer aquele produto que você está oferecendo. Então, você não pode perder tempo com esse cliente. Sim. Você tem que se dedicar ao cliente que vê valor na informação que você gera. E, consequentemente, ele vai te remunerar para isso. Esse cliente que não quer nem ver o contador, eu não vou perder tempo com ele. Esse cliente não é para mim. Eu quero contribuir com a gestão do negócio. Por isso a FinState. Por isso que a FinState veio para ter esse alicerce, né? Essa visão mais estratégica, gerencial. A FinState ainda está na fase de modulação? Você ainda está modulando de acordo com a necessidade dos clientes? Como é que está o protótipo? Sempre em aprimoramento, é isso que eu quero entender. Então, a gente tem uma versão pronta que gera todas as demonstrações sem precisar fazer nenhuma intervenção. E a gente está agora na fase de implementação de melhorias. A primeira delas será incluir notas explicativas dentro da ferramenta, né? A gente já evoluiu um pouco, a gente gera uma base de informação ali dentro da ferramenta, em Excel, e a gente oferece também para os nossos clientes um template dessas notas em Excel, de forma que a gente consegue automatizar através de fórmulas mesmo em Excel. A gente pega essa base, cola aqui nesse arquivo e alimenta automaticamente a composição de várias notas, né? Então, o que a gente tem hoje rodando não precisa de intervenção para atender os nossos clientes, porque o que a gente oferece? Gerar demonstrações financeiras. Isso já está um processo maduro e está gerando muito bem. E aí, quando você precisar de uma empresa que faça a parte consultiva, você nos acessa. Claro, com certeza. Parceria com firmada. Certeza, né? Com certeza. Parceria firmada. Com certeza. E até em uma outra conversa que nós tivemos, eu lembro bem que você colocou que você atende as empresas e os próprios escritórios de contabilidade, que é o seu perfil também de cliente, né? Sim, os escritórios de contabilidade a gente atende porque, inicialmente, essa ferramenta foi pensada para resolver essa dor dos profissionais, né? De falta de tempo ali para poder gerar essas demonstrações, para poder atender ali uma demanda dos seus clientes, né? Então, nós criamos inicialmente para isso, mas para atender esse público, mas como nós testamos na JBJ, nós vimos que ela tem uma aplicabilidade também nas grandes corporações, que tem a contabilidade internalizada. Com vários CNPJs. Exatamente. Então, a gente hoje tem ela tanto em escritório de contabilidade quanto em empresas. Resumindo, para descomplicar a área contábil, é isso? Um dos objetivos? Então, eu acho que para descomplicar a área contábil, você precisa investir em treinamento, precisa investir em novas tecnologias, né? Você precisa contar com
capacitação do seu time, e trazer consultorias para poder te ajudar a melhorar os seus processos, automatizar seus processos, enfim, eu acho que é assim que você descomplica aí a contabilidade. Acho que a FinState é muito mais para automatizar, é muito mais agilizar o processo, né? A FinState, ela não é uma ferramenta de fazer contabilidade. Né? Então, para ser usuário da nossa ferramenta, você precisa estar com a sua contabilidade em dia. Você precisa ter um BPO da Domi, por exemplo, que faça a contabilidade, né? Todos os meses. Eu conheço o processo de vocês, é muito bom, inclusive, né? Tem uma qualidade altíssima. Obrigada. Que gera que fecha essa contabilidade, e aí a minha ferramenta entra, que é para gerar essas demonstrações no padrão das normas internacionais do relatório financeiro, né? Então, é aí que entra a minha ferramenta. Então, se você não tem um processo, se você não tem a sua contabilidade atualizada, você não é cliente para a FinState. A FinState, ela pega a sua contabilidade como insumo e transforma num novo produto. Que são as demonstrações. É uma forma diferente de você demonstrar aquelas informações que estão ali na contabilidade. Bacana. Você disse sobre a equipe, você falou sobre processos, treinamento, desenvolver pessoas, né? Você deve ter uma equipe de níveis aí diversos, mas que pega a garotada, que você mesmo disse que está vindo com a força total. Qual que é a diferença? Como é que você vê essa nova geração aí que está chegando para trabalhar nesse segmento contábil, no sentido muito envolvido com processos ou querendo muita inovação? Então, nós temos alguns desafios com essa nova geração aí. Que eu nem sei que é a Z, a Y, a X. Não sei. Também não sei. Tanta denominação aí que eu já até me perdi. São pessoas hoje que eles almejam um crescimento muito rápido. Eles não têm muita paciência, não. Tá? Então, eles chegam para trabalhar numa empresa, primeiro, eles querem algo novo todo dia. Se ele começa a fazer a mesma rotina, repetitivo, aquilo já fica desinteressante para ele. Então, ele quer algo novo todo dia. Então, é um desafio para você ficar explorando o potencial desses colaboradores aí, dessa nova geração. E outro desafio é você fazer a retenção dos talentos. Porque você investe, né, na capacitação e depois você reter esse talento. Sim. Então, é uma dificuldade. Por quê? Porque essa geração, como ela almeja um crescimento muito rápido, então você investiu aqui, você treinou um profissional. Aí vem uma empresa do mercado e pega esse profissional de você, porque ele já vai pegar um profissional pronto. Vai oferecer pouca coisa a mais, mas como esse cara, ele quer realmente crescer, ele não importa se ficou 6 meses aqui, se ficou 1 ano, ele não tá nem aí. O tempo de casa dele aqui o que isso não mudou faz muito, diferença. Né? Porque antigamente era muito valorizado quem tinha muito tempo de casa. Né? Hoje é valorizado quando você tem muitas experiências complementares àquela função que você está executando. Exatamente. Né? Então, esse é o desafio hoje com essa nova geração. Agora, quando você fala, por exemplo, porque contabilidade é quase que é uma rotina, né? Porque você tem os lançamentos do mês, o fechamento do mês. Como é que eles querem inovar, então, na contabilidade? Né? Como é que o resultado tão rápido que assim almeja? Será que o perfil, então, não está adequado? Não, o que acontece, Dani? Eu vou falar por experiência própria dentro da JBJ. É isso que né? a gente queria entender. Então. Eles querem, por exemplo, que a gente robotize essas rotinas manuais. E é possível, com o uso da tecnologia, você fazer isso. A gente tem feito isso na JBJ. E aí, ele quer aprender outras coisas. Então, você tem um fechamento? Tem. Isso você tem que fazer, não tem jeito. Você tem ali tem prazos a cumprir. Tem prazo a cumprir. Mas, fora isso, ele quer aprender uma consolidação de balanços, ele quer aprender como é que faz um LALUR, ele quer entender como é que funciona a apuração de impostos. O cara está na área contábil, mas ele quer entender como é que apura os impostos aqui. Sim. Como é que apura imposto de renda, contribuição social. Então, é isso. E você precisa dar condição para que ele absorva esses conhecimentos. Isso. A gente tem na nossa equipe, inclusive, uma pessoa que está aí nessa nova geração, está vindo, e é exatamente isso. Adora estar no comercial. Adora.
atua especificamente com inteligência de mercado, só que quer ter contato com as áreas técnicas, quer saber, e você falou assim, aí me vem a pessoa falando. Oiê! Boa tarde, Chapecó! Exatamente assim, eu quero, a gente até teve uma experiência que ele ficou um tempo dentro da área técnica, depois voltou. Eu quero saber como é que funcionam os processos, eu quero saber como é que é. E agora a gente está justamente assim, buscando formas de aos poucos ir introduzindo para a pessoa ir aprendendo. E claro que para nós, enquanto empresa, é ótimo, porque você forma um profissional mais capacitado, um profissional que entende o todo. Mas é um desafio você conseguir fazer. Sem Mas dúvida. agora eu quero trazer, então, uma outra experiência da Domi, que a gente teve aí durante essas férias. Quero trazer. Que é justamente uma pessoa da área técnica que nos trouxe um novo serviço e que é um serviço que nós estamos atuando aí fortemente, com prazo final para a entrega de resultados e que está bem próximo. E ele é da área técnica e nos trouxe esse serviço para a área comercial. E que interessante, ele trouxe, só que ele não simplesmente entregou o serviço. Ele quis entender o processo de vendas. Então, todos os dias, e aí, quantas vendas fechadas? Eu falava, não é bem assim. Calma. Calma, né? Que bom seria que fosse assim, né? Quantas vendas fechadas? Quantas ligações efetivas hoje? Eu falei, calma, não é por aí. Você sabe quem que eu tô falando? Pode citar o nome? Não cita, mas um abraço para ele. Ele sabe. E eu ainda falei, olha que eu vou te trazer para a área comercial, porque você tá me saindo muito bem. Ele queria indicadores todos os dias, né? Todos os dias. Porque ele, não que ele criou o serviço, mas ele identificou a oportunidade, que isso é bem bacana na nossa área técnica, sabe, Adrião? A nossa equipe da área técnica, ela está no cliente, ela está atendendo as demandas que nós já vendemos, com prazos ali já para entregar, mas ela está atenta àquela dor do cliente, ela está ouvindo, ela está entendendo que a gente pode fazer algo mais. E ele trouxe esse serviço para dentro de casa e a gente, poxa, bora. A gente comprou isso muito rapidamente. A nossa equipe é, muito bem conduzida. E a gente comprou isso rapidamente. Só que ele passou, então, nos trazer, nos cobrar os indicadores diários, né, do resultado. E aí vem um ponto, né, da gestão de pessoas, né? O se sentir pertencente. Ele se sentiu pertencente desse processo de venda desse produto e, claro, traz todo o processo de venda. Porque, poxa, fui eu que levei o produto, então eu tenho que mostrar que eu tenho, que o produto é viável, né? Exatamente. Que eu tenho resultado. Isso foi muito bom. A gente tem uma máxima lá na Domi, que todos nós somos da área comercial, né? Então, assim, todo mundo tem que estar atento. Nas necessidades, identificando oportunidades, trocando experiências, isso em prol unicamente do cliente. Por isso que eu falo que a Domi, ela valoriza muito a nossa parte de ensino, de estudo, de aprendizagem contínua, para a gente ter esse olhar mais crítico e entender como que isso acontece. E como diz o senhor Zé Batista Júnior, né, que emprestou o nome para a JVJ, olha só. Batista Júnior, empresa é feita de pessoas, então você precisa cuidar bem das pessoas, investir na formação dessas pessoas. Semana passada nós fizemos um evento aqui de lançamento da campanha Indomarte da empresa, onde a ideia central foi despertar esse sentimento de pertencimento, de que você pertence à empresa, né? Que para fazer a diferença para a JBJ todo mundo conta. Então a gente conta com todo mundo e eles também podem contar com a empresa. Isso é muito valioso, né? Você se sente realmente acolhido. A gente está num momento onde as pessoas precisam de resultados, as empresas também querem resultados muito rápidos, mas você se sentir acolhido no sentido mesmo da palavra, né? De você ter ali na empresa a sua segunda casa, ou até a primeira, porque você passa mais tempo dentro da empresa e convivendo com as pessoas ali, seus colegas de trabalho, do que propriamente com a sua própria família, né? Olha o horário que nós estamos aqui. Mas eu gostaria muito de aproveitar a vasta experiência do agro que o Adrião tem, porque o agro é um dos serviços, assim, dos segmentos que nós atuamos com bastante propriedade e, como eu até disse no início, são mais de 25 anos que a Domi vem trabalhando fortemente
em demandas tributárias fiscais, e a gente tem que aproveitar essa experiência que você tem aí no agro para falar um pouquinho para a gente como que você analisa aí o desenvolvimento das grandes corporações do segmento do agro, principalmente aqui em Goiás, né? A gente está falando na nossa casa, goianos que somos, né? Mas a gente tem a parte da pecuária, a parte de grãos também, grandes corporações, você já citou aí a que você representa, a JBJ, inclusive. Queremos agradecer muito o espaço que eles nos cederam aí do seu tempo também para a gente trocar essa ideia. Então, o que a gente percebe, e a gente tem aplicado isso na JBJ, na pecuária, por exemplo, investir em novas tecnologias que aumentam a produtividade. Aumenta a produção e produtividade, né? Sim. Porque não adianta só você aumentar a produção, você pode aumentar a produção sendo improdutivo. Sim. Né? É muito fácil você aumentar a produção. Agora, aumentar a produção e produtividade, você precisa de investimentos em novas tecnologias, em pesquisa, inovação e tudo mais, né? Então, nós temos como exemplo, dentro de casa, o investimento em melhoramento genético, o que possibilitou a gente desfrutar dos nossos bovinos de forma muito mais precoce. Para se ter uma ideia, hoje a gente consegue abater novilhos e novilhas com idade entre 14 e 16 meses, com um peso aí médio de 18,5, 19 arrobas, né? Um negócio que até alguns anos atrás era impensável, né? Isso graças ao uso de novas tecnologias que vão surgindo no mercado, pesquisas de laboratório, melhoramento genético do seu rebanho, inseminação artificial, o bem-estar animal, a alimentação correta para esse animal, né, que já vem sendo testado, pesquisado, testado e comprovado. Então, é o uso de tecnologia. Na agricultura, por exemplo, a gente vê aí como exemplo os inoculantes. Os inoculantes, eles possibilitam que a planta absorva de forma mais eficiente a água, os nutrientes do solo, fazem essas plantas ficarem mais vigorosas, né? E isso gera ali menos demanda por fertilizantes ali nitrogenados, né? Derivados ali de amônia. E tem um dado interessante aí que eu vi dos estudos que eu faço na agricultura, por exemplo, de 97 a 2020, isso é um estudo da Conab, salvo engano, a produção de grãos no Brasil cresceu 300%, enquanto a área plantada cresceu 60%. Ou seja, isso demonstra claramente o aumento da produtividade. Né? Então, você cresceu a área de produção em 60%, mas a sua produtividade foi 300%. Tá? Graças às pesquisas, ao uso de nova tecnologia. Sim. Outro exemplo na agricultura é o que nós chamamos de agricultura de precisão. Então, hoje você tem ali a pulverização com drones, né? Você tem mapeamento das áreas que necessitam do replante através de tecnologia via satélite, enfim, para você utilizar de forma mais eficiente ali os recursos. Mais uma vez a tecnologia, né? Que a gente tá falando, tecnologia, né? Hoje é um caminho sem volta, né? Você não consegue evoluir sem o uso da tecnologia. Quais os principais desafios agora? Eu acho que até pegando os principais desafios, Adrion, se você puder falar um pouquinho assim dos principais desafios, aqui a gente está falando da JBJ. A JBJ, né, uma potência. Agora, se a gente fosse pensar nas pequenas e médias empresas, principalmente do agro, da mesma atividade, assim, falando dos principais desafios, assim, como, diante de todas as incertezas e inseguranças, seja por questões políticas, seja por questões do mercado externo, principais dicas relacionadas a isso que você daria para esses empresários? Melissa, eu acho que é a gestão do custo. O principal desafio hoje é você ter uma gestão eficiente dos seus custos de produção. Porque o preço de venda você não domina, né? Você não consegue gerenciar, isso é mercado. Então, as empresas precisam investir em controles para ter indicadores para você ter a gestão do seu custo, a eficiência do seu custo. Para mim, isso é fundamental.
as informações gerenciais que nós citamos, né? Sem a área contábil para poder passar essas informações precisas, não vai rolar. Não vai conseguir. Que bom. Agora, nós queremos, assim, se podemos falar que a gente vai encerrar, porque nós temos assunto para muito tempo, mas nós navegamos aqui do agro, a parte contábil, a gestão de pessoas, né? Que a gente falou aí sobre a nova geração e como lidar e gerenciar essas pessoas. Mas eu gostaria de ouvir agora do Adrião, assim, um conselho para quem quer seguir uma carreira como a sua, de principal executivo de uma das principais empresas e corporações que nós temos no país, na área contábil. Qual que é o conselho? Então, pensar na geração nova. Primeiro, assim, eu não sei se a minha carreira é tão inspiradora assim, né? Mas o conselho principal é você estabelecer um objetivo, focar nesse objetivo e ter coragem para tomar decisões difíceis. Eu falo isso por experiência própria, né? Então, eu tinha um objetivo, que era, primeiro, me formar em contabilidade e seguir carreira numa grande empresa. Então, eu foquei nisso. Me esforcei bastante para ser um bom profissional, né? Eu, quando saí da faculdade, eu pensei, eu sou o cara de contabilidade. Quando eu cheguei na empresa, eu vi que eu não sabia nada. É a realidade. Sim. E não é só na área contábil, não. Sim. Então, você aprende uma coisa, quando você vai para o mercado de trabalho, é totalmente diferente, né? E aí, eu tive coragem, né? Quando eu tive a oportunidade de atingir esse objetivo, eu tive a coragem de tomar uma decisão muito difícil, que eu contei no início aí para vocês, que foi sair ali do aconchego da minha família, de uma cidadezinha pequenininha, da zona de conforto, me mudar, somente eu, a esposa, com 2 filhos pequenos, para Andradina. Então, saí de Montes Claros de Goiás e fui para Andradina, interior de São Paulo. E foi uma fase muito difícil. Os primeiros 3 meses que eu estive lá foram muito difíceis, porque eu chegava em casa para almoçar, eu tinha uma moto, era uma motinha CG, então a indústria ficava na zona rural. Então, eu chegava em casa para almoçar, minha esposa estava com o rosto inchado de chorar. Eu almoçava, voltava, quando eu chegava à noite em casa, de novo, com o rosto inchado de tanto chorar. Então, foi muito difícil, né? Muitas vezes deu vontade de botar a mudança no caminhão e voltar. Confesso para vocês, deu vontade de fazer isso, porque é muito difícil para um chefe de família chegar em casa e ver, principalmente a esposa, os filhos não, eram crianças, né? Não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas a sua companheira, né? A esposa sua ali, a companheira do dia a dia, sofrendo por uma decisão que você tomou, né? É muito difícil. Mas para você se realizar naquilo que você se propôs a fazer, você precisa tomar decisões difíceis. Você tem que ter coragem de tomar decisões difíceis. Eu falo que a decisão mais fácil que existe ser tomada é a desistência, é você desistir. Essa é fácil, demais, né? Agora, você persistir no seu objetivo, superar os obstáculos, aí é difícil. Poxa, dica de ouro. Parabéns. Obrigado. Foi bem pensado na geração nova. Sim. É o imediatismo, né? As pessoas querem muito imediatismo. Mas nós queremos agradecer muitíssimo a sua participação. Foi assim, nos trouxe insights super importantes, enriquecedor. E pode ter certeza, a tua carreira, sim, inspira bastante. É inspiradora. Obrigado. E o fato de você reconhecer isso desde a parte lá do momento do interior, a valorização que teus pais, isso é muito fiel realmente ao propósito de vida que a gente sabe que você tem. Mas a gente agradece muito. Imagina, muito eu que obrigada. agradeço a oportunidade. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Foi tão bom para mim que eu nem vi que já passaram 48 minutos aqui do nosso Podemos ficar mais tempo, então. Para mim foi um prazer enorme. Precisou da cola. Não, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. Tá bom? Nós também. Contem sempre comigo. Obrigada. Muito bom.